Manhuari se espreguiçou, mas continuou deitado na uru. Olhou para o lado e viu que sua Ixi já estava de pé ao lado de fora da uca. Sabia que ela preparava a primeira refeição do dia, normalmente composta de mingau de acubá, musuquitá e muitsicá. Também poderia ter melancia, abacaxi e manga, dependia da época do ano. O céu ainda estava cheio de caçopitas. O caxi ainda estava longe de aparecer. Fazia parte da tradição munduruku acompanhar o caminho do caxi pelo céu. Acordar muito cedo, tomar o primeiro banho no capitutu e fazer a refeição matinal era uma sequência natural que se repetia todo dia. Manhuari perguntou para sua Ixi qual o significado desse ritual. É assim mesmo, filho. Quando você crescer, vai entender. O banho matinal é para tirar da gente as coisas ruins que a noite pode trazer. Além disso, repetir as mesmas ações sempre nos ajuda a ficar atentos às coisas que podem nos surpreender, dizia ela com um riso nos lábios. Manhuari sorria também, mas não entendia direito aquilo que Seishi dizia. Acreditava nela e esperava crescer. Deixava as dúvidas para os oborés. Pensando neles, correu até o capitutu para tomar banho. O pai de Manhuaru, um grande caçador munduruku, convocou os homens da aldeia para uma conversa. Contou que havia sonhado com uma jáguara enorme. Ela veio ao seu encontro, mas em vez de atacá-lo, deitou-se aos seus pés como se desejasse ser acariciada. Esse Jexexê o deixou um pouco confuso, pois sabia que Jacora é um animal feroz, e sua presença no Jexexê era motivo de preocupação. Todos ficaram atentos à narrativa do caçador. Resolveram que ouviriam a opinião do pajé, aquele que interpreta Jexexês. O velho chegou de mansinho, sentou-se no pequeno banco e ouviu com atenção tudo que lhe foi contado. Não emitiu nenhuma opinião. Ao final da história, tirou de sua bolsa o pó do fumo e o lançou para o alto, esperando que o cabido mostrasse a direção do Jexexê. Todos ficaram paralisados diante daquele gesto. O silêncio era absoluto. Em seguida, o velho ergueu-se e disse: Seu Jexexê é um bom sinal. Sinal de que teremos um tempo de paz e tranquilidade. Tudo caminha bem e o espírito do nosso cacique está em sintonia com o universo. Caçada será boa. Podem ir caçar, mas não se esqueçam de que nossa tradição nos lembra de abater apenas os seres da natureza suficientes para alimentar o nosso corpo. Ninguém deve sacrificar um baripinia por esporte ou lazer. Cada ser é nosso baripinia e devemos sempre respeitá-lo. Dizendo isso, o homem voltou para sua ukia. Após a suculenta refeição, a Ixi de Manhuari tratou de preparar seus iquitos para levar a Ku. Dentro deles colocou um facão, algumas coisas e uma bilha com água. O caminho era longo e era preciso não esquecer nada antes de partir, pois não teria como voltar para buscar. Manhuari também organizou suas coisas: o arco e flecha, um pequeno ikitui que colocaria as frutas que ia colher pelo caminho e uma faca que havia ganho do seu irmão mais velho. Momentos depois já estavam todos prontos para ir para Ku. Era possível vislumbrar o claro caxi que se mostrava revelando que aquele dia seria muito quente. Para Manhuari e seus amigos, isso não representava nenhum problema, pois sabiam que havia um cabitutu onde poderiam se refrescar novamente. Eles também iriam acompanhar as mulheres mais velhas para aprender a magia da floresta. As meninas estavam se preparando para o ritual da maioridade, quando teriam que assumir esta comunidade, casar-se, construir uma uca, como ajudar o marido a aprender a cuidar do próprio corpo, extrair a árvore de perfume que iriam usar no dia do casamento, aprender a preparar alimentos deliciosos para alimentar os filhos que nasceriam, e principalmente aprender a conversar com os espíritos da floresta. E eles recorriam também a precisassem de ajuda e conselho. Manhuari e seus oborés sabiam disso tudo, sabiam também que mais tarde seria com eles. Hoje apenas queriam se divertir. Após algumas horas de caminhada, chegaram a Ku e combinaram o que poderiam fazer enquanto ajudavam as Ixis nas tarefas do dia. Essas tarefas consistiam em carregar água para todos, encher os iquitios de musuquitá, buscar as lenhas no mato, enquanto as meninas se ocupavam em coletar frutas e sementes em outro canto da mata. Isso tudo faziam com muita rapidez, pois queriam mesmo era se embrenhar na mata e brincar muito. Caxi logo propôs que fossem brincar de caça e caçador. Todos toparam. Imediatamente, escolheram o próprio Caxi para ser a Jacora e quem seriam
os caçadores. Depois deram tempo para que o menino Jacó se escondesse, enquanto os demais preparavam seus arcos e flechas e suas bordunas. Passado algum tempo, os meninos caçadores partiram atrás do menino Jacora. Todo cuidado era pouco. O jogo consistia em caçar sem ser caçado. Ou seja, tinham que aprisionar o animal sem ser acuado por ele. Quem ficasse acuado teria que fazer companhia a Jacora na próxima vez. Claro que todo mundo queria demonstrar sua destreza de caçador e por isso levam aquela brincadeira muito a sério. Depois dos primeiros passos, os meninos caçadores se separaram. Cada um foi para um canto. Caminharam sozinhos, sem ser vistos pelo animal. E assim fizeram por longo tempo, sem ter nenhum sinal do menino Jacora, que tinha se escondido muito bem entre as árvores. De nada adiantou procurar. Quando os meninos caçadores se reencontraram, ficaram pasmos. Ninguém havia encontrado o menino Jacora, Kashi. Jamais aquilo havia acontecido. Para onde ele teria ido? Ninguém soube responder aquela pergunta. Será que ele havia se perdido na mata? Será que algum animal de verdade havia o pegado? O que eles deveriam fazer? Manhuari sugeriu que contassem as mulheres que estavam na casa de farinha, que Kashi havia desaparecido. A tradição dizia que é melhor que todo mundo saiba do desaparecimento para que a procura seja mais intensa. Todos foram ao encontro das mulheres, mas para o espanto de todos, elas também estavam lá. A apreensão tomou conta deles. Os meninos já haviam começado a choramingar quando saíram detrás das grandes árvores, todas as mulheres com um sorriso no rosto. Elas deram altas gargalhadas ao ver a cara assustada dos meninos. Eles não entenderam nada no começo, mas depois que viram que uma delas trazia consigo o menino Jacora, perceberam que lhes tinham pregado uma peça. Depois do susto, todos foram almoçar na casa de farinha e riram a valer da criatividade das mulheres. O caminho de volta foi só alegria. As mulheres não pararam de rir um só minuto pelo que haviam feito. Os meninos também riram uns dos outros, e tudo acabou numa grande brincadeira. Manhuari guardou aquilo na memória, pois poderia repetir aquele tipo de jogo com outros amigos. Ele poderia inclusive combinar antes com as mulheres, seria muito divertido. Eles nem notaram o passar do tempo, logo avistaram a aldeia e apressaram os passos. Estavam suados e precisavam dar um mergulho nas águas geladas do Cabitu. Seria muito refrescante. Antes, porém, teriam que deixar na úcua os ictus carregados de farinha, frutas, legumes e sementes. Correndo, cada menino levou ictus para sua oca. Logo se reuniram novamente na Capitutu, onde iniciaram uma gostosa brincadeira de pega-pega, para esperar os caçadores retornar com o resultado da caçada. Enquanto isso, as mulheres repartiram com toda a comunidade os produtos colhidos ou produzidos naquele dia: frutas, sementes, farinha de muscá, farinha de tapioca e beiju. Os caçadores chegaram pelo braço do Cabituto e encontraram os meninos no meio da brincadeira. Estes aproveitaram para mergulhar na parte funda do rio e puxar as pernas dos piquitiquites para baixo. Logo em seguida, saíram da água e cada caçador rumou para sua uca, para repartir o produto da caçada. A tradição dizia que cada caçador só poderia levar para sua uca o que pudesse carregar. Não poderia matar mais animais do que os que coubessem em sua bolsa. Além disso, cada caçador tinha que empunhar seu arco e flecha. Era assim e não podia ser diferente. Isso garantia que cada caçador caçasse apenas o suficiente para sua família e não desperdiçasse alimento matando outros animais da floresta sem necessidade. Manhuari e seus amigos foram atrás de seus pais e barípinas. Todos iriam para a soca preparar o jantar, depois de um dia de muito trabalho, jogos e brincadeiras. Era o momento de todos se reunirem para uma deliciosa refeição capaz de unir a família em sua uca. A tradição dizia que, se assim fosse feito, cada membro contribuiria para manter o céu suspenso.
A hora da história. A noite já se apresentava quando Muyamari sentou no banco em formato de jacorá, que havia ganho de seu tio. Já sentia sono e de vez em quando bocejava. Ficou ali quietinho esperando a cuia com carne de bill, recheada de farinha de musuquitá. Enquanto todos se alimentavam, conversavam sobre o dia de cada um. A Ishi de Manhuari contou sobre o susto que havia dado nas Bekits. Todos riram muito, inclusive o Manhuari. O pai falou sobre a caçada e sobre os perigos que passaram a caça da Bio. Após a refeição, a família de Manhuari começou a se organizar para dormir. Era costume Munduruku dormir cedo, já que a noite havia sido criada para se descansar e sonhar com o mundo dos ancestrais. Assim, quando a noite se aproxima, cobrindo o mundo com seu manto escuro, o povo Munduruku se refugia no sossego da sua uká para entrar no universo G6. Antes, porém, de um sono cair sobre todos, o velho avô começava um canto muito antigo, sinal de que iria contar uma história da origem do mundo. No tempo em que o tempo ainda não existia, apareceu um homem que sabia de tudo. E levando pela cantineira daquele sábio, o menino Manhuari foi visitar os Baripinias do mundo dos G6. Mas isso já é outra história. Munduruku é como um pariuata. Batizou esse povo que vive nos estados do Amazonas, Pará e do Mato Grosso. É uma palavra muito forte e significa formigas gigantes, porque esse povo é muito guerreiro e gosta de tatuar o corpo todo com tinta extraída do genipapo, assim como a cor das formigas. É uma forma de se identificar para os outros povos inimigos daqueles tempos antigos. O povo Munduruku se identifica com Waijugu, que quer dizer gente verdadeira. Essa é uma forma deles expressarem orgulho de permanecer aquele povo. O Munduruku foram vistos pela primeira vez naquela região no século XVII, mas só entraram em contato com a sociedade brasileira no começo do século XX. Esse encontro fez o povo se adaptar aos costumes que não eram seus, como usar roupa industrializada, morar no mesmo lugar para sempre. Eles gostavam de andar, viajar para outros lugares, comer comida industrializada, entre outras coisas. Também começaram a ser vítimas de doenças e que lhe desconhecidas antigamente. Isso fez muitos deles morrerem ou ficarem muito necessitados de cuidados médicos especializados. Além disso, tiveram que aprender a falar português para poder se comunicar com as pessoas da cidade. A língua que eles falaram era originalmente do Tupi e ainda hoje a preservam. Dizem os pesquisadores que os Munduruku chegaram a ter uma população de 40 mil pessoas e formavam um grande exército amedrontador. Com o passar do tempo, os Munduruku deixaram de guerrear e sua população hoje é de aproximadamente 13 mil pessoas. É um povo que continua guerreiro, corajoso e que cuida do próprio território, para que não seja invadido. Já montou escolas dentro das aldeias para evitar estudar na cidade. Isso ajuda a manter a sua cultura e seu modo de viver. As aldeias desse povo são atendidas pela Fundação Nacional do Índio, FUNAI, responsável pelo cuidado de todos os povos indígenas do Brasil. É ela que auxilia os indígenas em quaisquer necessidades, saúde, educação, produção de alimentos e preservação da cultura do Daniel Munduruku. Este livro retrata um dia típico de uma Bekitikit, que são crianças Munduruku, desde quando acorda até o momento de ir dormir. Observe que é um dia bastante ocupado, pois a maneira de aprender fora da escola é acompanhar os pais nos seus afazeres cotidianos. Entre uma brincadeira e outra, se aprende a caçar, pescar, subir em árvores, nadar nos cabitutos, que são córregos do rio, caminhar pela mata.
Tudo isso é importante para os Munduruku, porque mais tarde a Bekiti, que são crianças, vão utilizar esses conhecimentos para viver melhor em sua comunidade.